São 10h08, nós vamos agora conversar com a doutora Lidiana Beltrame Menezes, advogada especialista em direitos da família e sucessões, e hoje um assunto muito interessante, hein? Vamos falar sobre união estável. Bom dia, Lidiana. Bom dia, Gliciana. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos conversar sobre união estável e eu escolhi esse tema porque está sendo muito falado desde a entrevista de ontem do Davi, né, no Léo Dias, e aí ele perguntou sobre a questão da divisão do prêmio com a Mani, que era a pessoa que ele tinha um relacionamento antes do Big Brother. E tá, esse zum, 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 será que era união estável, será que não era? Quais que são as consequências aí de não regularizar? Então vamos conversar com os ouvintes hoje, explicando um pouquinho também dessa situação e desse tema, que é muito importante. Às vezes a pessoa está em união estável e nem sabe, né, Gliciana? É verdade. Então, para começar, para a gente entender, quando é que existe a união estável? Vamos lá, Gliciana. A união estável, ela existe quando cumpre-se 3 requisitos. Quais são os requisitos da união estável? Tem que ser um relacionamento público, ou seja, que todos tenham conhecimento, então todos têm que saber daquele relacionamento, por isso que amante não é considerada como união estável, né? Porque não é um relacionamento público, geralmente amante é um relacionamento escondido, né? Então tem que ser um relacionamento público, contínuo e duradouro, ou seja, ele já existe há um determinado tempo, lembrando aqui aos nossos ouvintes que não tem um tempo determinado por lei. Pode ser 2 anos, 5 anos, 1 ano, tá? Vai depender de cada situação, de cada caso em específico. O que importa é que esse relacionamento tenha um período de duração, que não seja aquele relacionamento ioiô, que fica indo e voltando. Tem que ter, então, uma continuidade. Então, um relacionamento público, contínuo, duradouro e com a intenção de constituir família, que é aqui a grande dificuldade que a gente tem em definir se o relacionamento é um namoro ou não. Porque o namoro, ele também vai ser público, contínuo e duradouro, só que ele não vai ter a intenção de constituir família. E o que é essa intenção de constituir família? Não é necessariamente ter filhos, mas é viver como se casado fosse. Então, às vezes, o casal já mora junto, um já ajuda o outro financeiramente, né? Eles já se ajudam de forma mútua ali, como se casados fossem. Então, existindo esses requisitos, aquele relacionamento ele vai ser sim considerado uma união estável e não um namoro. Mesmo se não registrar essa união no cartório, se tiver testemunha e dependendo do tempo, é considerado união estável em caso de uma separação. Exatamente. E aí foi o que aconteceu no caso do Davi. Então, o Davi entrou no Big Brother. Quando ele começou a falar sobre a Mani, que era a pessoa que ele tinha um relacionamento, ele se referia a ela como esposa, né? Como uma pessoa que ele compartilhava a vida, as coisas do dia a dia. Chegou a mencionar várias vezes que ela ajudou ele financeiramente. Quando ele saiu do Big Brother, que ele ganhou o prêmio, ele começou a se referir a ela como namorada, né? Ele inverteu a situação. Para E não ter que aí, dividir. para não ter que dividir o prêmio. E aí, o que ela fez? Espertão, hein? Ela pegou e teve que entrar com um processo judicial para reconhecer aquela união estável durante o período que eles estavam e para conseguir ter direito à metade do prêmio, já que na união estável o que a gente aplica é o regime de comunhão parcial de bens. Nesse regime se entende que tudo que foi adquirido durante o período que se está junto é direito dos dois, ainda que um não tenha contribuído diretamente para a construção daquilo, porque se você parar para pensar, diretamente ela não contribuiu para que ele ganhasse o prêmio, mas indiretamente ela esteve com ele ali antes, né, dele entrar no programa e dele E participar. eles não tinham terminado quando ele entrou. Se caso Não. ele tivesse terminado com ela antes de entrar, talvez ela não teria o direito, né? Mas ele mesmo mencionou durante boa parte do programa que eles eram casados. Exatamente. Então ela Já é a prova entrou, contra ele. ela entrou com o processo e É. ela, em primeira instância, ela já ganhou, tá? Foi reconhecido que eles tinham de fato uma união estável, né? Então, assim, a grande questão que fica você vai conseguir comprovar se você não regularizar? Porque a sua pergunta foi, tá, mas eu nunca regularizei, e aí? Como que fica? Eu vou conseguir comprovar isso depois? Se você conseguir comprovar, ótimo, você vai conseguir ter o seu direito ali para todos os fins legais. Mas se você não consegue comprovar, realmente fica mais complicado. No caso dela foi um pouco mais fácil, porque ele falou várias vezes em rede nacional, né? Se você pesquisar, você vai achar vários trechos do programa onde ele se refere como minha esposa,
né, como minha companheira, que ajudou ele financeiramente, ajudou ele emocionalmente, de várias formas. Então é justo que ela tenha esse reconhecimento, porque apesar de ele ter saído e não ter continuado com ela, até o momento em que ele entrou e que ele permaneceu no programa, ele falava dela o tempo inteiro, referindo-se como se fosse de fato uma esposa, né? Uhum. Então é justo, eu pelo menos entendo como justa essa Sim, decisão, sim. né? Acredito que ele possa recorrer, mas eu acho que a chance de manter essa decisão é muito grande. Entendi. Então, qual que é a diferença da união estável para o casamento? Vamos lá. Basicamente, quando a gente tem uma união estável, a gente não muda o status. Uhum. Então, quando a pessoa casa, ela passa, do estado civil solteira para casado. Isso só no papel, porque quando muitas pessoas que têm união estável, por exemplo, eu vivi em união estável por muitos anos antes de casar no papel. Assim, e a gente falava que era casado, né? Era Sim. marido e esposa. Mas, juridicamente falando, Não seu estado serve. civil Aham, não altera. entendi. Você coloca lá, Gliciana, tantos anos, união estável ou então Uhum, solteira. uhum. Você, Ah, juridicamente verdade, união falando, você estável. não coloca casada. Sim. Tanto é que se a pessoa tem união estável e depois ela se separa, ela continua com o estado civil de casada, ela não passa a ser divorciada. Uhum, Quando no casamento, se você divorcia no seu estado civil, sai quando você casa de solteiro para casado, quando você divorcia de casado para divorciado, uhum. tá? Então essa é a principal diferença. União É, estável de união estável para solteiro. para o solteiro, Uhum. exatamente, porque na união estável você permanece com o estado civil de solteiro, óbvio que a gente sempre fala, não, menciona que você tem a união estável, mas o estado civil não altera, e no casamento você vai ter já da data do casamento o estado civil alterado. O segundo ponto que a gente tem de diferença aí é a questão da segurança jurídica. Quando você casa, você sabe que a partir daquela data você está resguardado de qualquer eventual divórcio, herança, pensão, qualquer coisa que aconteça a partir daquele momento. A união estável, principalmente se ela não é registrada, você não vai ter como comprovar essa data exata. É muito difícil a gente saber quando que um namoro deixa de ser uma união estável, Uhum. né? A gente pode ter uma noção, ai, a gente foi morar junto, ou a gente teve um filho, aí a partir daí ficou mais sério. Às vezes pode acontecer alguma situação que marque e você tem uma noção, mas você não tem uma data exata. Ah, a partir de hoje vai ser união estável. Não, não tem como a gente ter essa noção, essa certeza como a gente tem no casamento. Então a insegurança jurídica é um pouco maior. E também nós temos alguns entendimentos nos tribunais que em algumas situações entendem não sendo a favor da pessoa que não tem aquela união estável reconhecida, né? Tem toda a dificuldade na hora da comprovação. Então, a principal diferença que a gente tem aí são a questão do Estado Civil e a questão da segurança jurídica, né? Quando a pessoa casa, ela acaba tendo uma segurança um pouco maior. É o caso do Davi com a esposa. Se fossem casados, ela não precisaria entrar na justiça. Como não eram casados, ela tem que né, ela teve que entrar com essa ação para conseguir comprovar e ter direito no dinheiro, né? Exatamente. E aí, como você falou, eles poderiam ter conversado antes Uhum. e terminado para ele entrar sozinho, solteiro, né? E aí ela não teria direito, mas não foi o que aconteceu, né? Ele entrou e ele falava dela lá. Então, foi mais do que Então, quando entrou, comprovado. eles né, estavam bem. Mas ele entrou querendo ganhar, mas não imaginava que isso fosse acontecer, né? De fato. E acabou que a ganância falou maior que o sentimento, falou mais que o sentimento, que é o Sim, dinheiro, e acabou perdendo o casamento. Se ele não tivesse ganhado, os dois estavam bem, né? Agora. sim, Aí meu amor pra cá, meu amor pra lá. Como verdade. diz a Lidiana, né? É meu bem pra lá, meu bem pra cá. Depois é meus bens pra cá, meus bens pra lá. Exatamente, porque aí, infelizmente, Gliciano, o que a gente vê é que na hora que fala de dinheiro, as coisas mudam. Infelizmente. Isso é um caso assim Uhum. real que a gente conseguiu presenciar em rede nacional. Ela deve ter dado maior apoio para ele entrar, né? E ficou na torcida por ele, e depois ele virou o jogo todo quando ele viu que as possibilidades estavam virando para ele. O que é uma coisa assim, se você parar para pensar, né, da parte dele é uma atitude muito feia, porque assim, ele tem tanto para ganhar, porque quando a Uhum. pessoa sai, ela tem uma visibilidade alta, ela tem É, muita coisa.
E ela, com essa situação toda, acabou crescendo muito mais, Uhum. se não até mais do que É ele, porque ele verdade, saiu como ruim na história, verdade. né? E de fato ele fez uma atitude que não foi legal. Então ela cresceu muito e ele foi muito prejudicado por E ela isso. pode vir até ganhar dinheiro com isso, né? De ser chamada para Sim, propagandas, para que foi o que né? Pois aconteceu. é, ué. E assim, além do prêmio que ele tem que Vai ter que dividir com dividir. ela, as outras coisas que ele ganhou lá, ele também tem que dividir. Danada, Igual ele hein? ganhou o celular, ele ganhou o eletrodoméstico, ele ganhou, eu sei que o patrimônio todo que ele ganhou lá dá quase 3 milhões. Que isso? Eu fiz um Que levantamento, é dois isso? vírgula noventa e Eu não poucos. acompanhei o Big Brother, eu fiquei É, meio perdida, eu e só vejo aí, os eu flashes. vejo as notícias também, É, mas aí o que que acontece? Com esse patrimônio de quase 3 milhões, ela vai receber quase 1,5 milhão, danada, hein? né? E aí, o que ficou famoso, o trecho que tá dando o que falar da entrevista que ele deu ontem, é que o Léo Dias lá investigou e ele não tem nada no nome dele. Não. Ele fez uma holding Uhum. e colocou tudo no nome do pai, da irmã e da mãe. Ele já fez de caso pensado. Parece que o que tem no nome dele é somente um Onix, um veículo de 80 e Uhum. poucos mil. E aí ele, na hora de entrevistar, perguntou, né? Mas isso foi uma estratégia para não dividir o prêmio? Aí ele, mas que prêmio? Que dividir o quê? Sabe, Aham, saindo fora, aham. né? Para, como se diz, eu não tenho que dividir nada. E aí o grande ponto, porque é o que a gente já comentou aqui algumas vezes. Às vezes, alguns instrumentos são utilizados para uma coisa, mas as pessoas utilizam para prejudicar outras, Uhum. né? Não sei se é o caso dele, mas ele utilizando uma holding, colocando o nome no patrimônio de outras pessoas, como que ele vai passar esse dinheiro para ela? Se Uhum. ele teoricamente não tem esse dinheiro. Né? Então, óbvio que quando o advogado dela entrou, já deve ter pedido bloqueio dos Sim. valores, dos bens, com certeza. Né? Se não fez, vai ter que abrir um processo para investigar as transferências em nome do pai, da mãe, da irmã, para conseguir resgatar esses valores. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, não vou gastar ali no cartório R$ 500, R$ 600, R$ 1.000 que seja, para regularizar a situação. Não, porque eu tô apertado. E Uhum. aí chega lá na frente, acontece uma situação que você precisa daquele documento, e aí para você correr atrás é muito É. pior. E se for olhar a questão de valores, tá? A união, o valor para você registrar uma união estável é o mesmo valor que você paga para casar no cartório. Então, o valor é o mesmo. Porque no caso de uma vez, faz só um casamento lá no civil, né? Se não tiver condições de fazer uma festa e tal, e já fica resolvido, né? A situação, porque é muito mais fácil de resolver as coisas. Porque o valor é o mesmo. Se não me engano, é 900 e É alguma bem coisa. parecido. É muito assim, é questão sei lá, poucos reais a diferença. Então é melhor fazer o casamento, já que quer ficar junto, que faça o casamento logo. E para separar é a mesma coisa. Sim. Para você desfazer a união estável também é caro tanto quanto o casamento. Então, se for olhar a questão de despesas, é o mesmo. E às vezes a pessoa fala assim, mas se eu casar agora eu vou perder o tempo de união estável, eu já tenho 5, 10 anos de união estável. A gente consegue hoje entrar com o processo e converter o período de união Uhum, estável em casamento. uhum, Então é possível fazer isso. Buscando a assessoria adequada, você entra com o processo, converte aquele período em casamento e você resolve ali os problemas, os transtornos que poderiam surgir se você se casasse a partir daqui para frente, né? Então uhum. é possível isso. E às vezes as pessoas não sabem, né? Não buscam também entender um pouco melhor e aí ficam com esse receio. Entendi. Em caso de morte, por exemplo, na união estável, o companheiro, ele é um herdeiro? Então, Gliciana, isso é um ponto muito importante, porque nós estamos tendo uma mudança nos entendimentos dos tribunais. Uhum. Até há pouco tempo não se entendia como herdeiro, mas agora a gente está tendo um entendimento que sim, tá? Mas ainda vejo algumas decisões onde a pessoa, principalmente se não existe a união estável comprovada, se tem que entrar com um processo para reconhecer, ela não consegue a herança. Mas eu repito, temos dois posicionamentos. Se a gente tiver com todas as provas, eu acredito que é possível e tranquilo de conseguir sim comprovar a herança. E aí vai entrar dentro da forma de partilha do regime de comunhão parcial, que foi o que a gente falou. O que foi adquirido durante aquela união, durante o relacionamento, vai ser dividido. O que foi adquirido antes é de cada um. E aí a pessoa ela vai receber a parte da herança sobre o que é o bem particular.
O que foi adquirido durante aquela união, aquele período, vai ser dos dois. Então, ela vai ter direito a metade, não por herança, mas por Por ter tido meira. participação. Exatamente. E aí que o ponto que entra na discussão é se a pessoa que é o cônjuge, né, a pessoa que está na união estável, o companheiro ou companheira, ela não tem o direito legítimo. O que que é isso? Reconhecido por lei. Ela está tendo por um entendimento dos tribunais, mas legalmente falando, ela não tem aquela legítima que a gente tanto fala. Então, o que se discute muito é, será que cabe também que se tenha ou será que não? Será que não convém? Então, nós estamos tendo esse entendimento. Por quê? Porque existe aí duas linhas de pensamento. Uma linha entende que não pode, porque senão vai virar o casamento em si, e outra linha entende que não, a união estável já é realmente um casamento. Então tem que ter sim esse direito garantido por lei. Mas ainda não temos o desfecho. Mas pelo sim, pelo não, evite ter transtorno, regularize a situação. Regularize o quanto antes, se possível até casando mesmo. Isso vale, no caso, né, de morte, está avaliando a questão da possibilidade de receber herança. Isso também será que vai valer para término do casamento ou para o término é diferente? Então, aí quando a gente, Do vamos casamento supor, não, né, da união, no sim, caso. quando a gente fala em fim da união estável, na união estável sempre vai ser o regime de comunhão parcial, a não ser que esse casal tenha ido lá e feito um pacto antinupcial, que vai ser a forma de escolher um outro regime de bens. Isso pode ser feito mesmo Na para a união estável pode. Você faz esse pacto antinupcial antes de reconhecer a união estável. Mas, quando a gente fala em união estável, 90% dos casos não regularizam a situação. União estável é aquela situação onde a pessoa simplesmente vai morar junto, tem um relacionamento e vai. União estável, as pessoas não se preocupam em reconhecer ou regularizar. Só pensa em viver o amor. Isso, só de amor, paz e amor. É só isso. E esquecem das consequências. Quando começa as desavenças, aí que o bicho pega. Exatamente. E aí, por isso que eu sempre falo, eu reforço aqui, eu bato na tecla dos ouvintes do seguinte: conversem. Olha, tô sentindo que nosso relacionamento tá tomando um rumo sério. Vamos fazer um documento de união estável, procurar uma assessoria jurídica para fazer? Ah, vamos casar só no civil? Ninguém precisa nem saber, gente, que você tá casando no civil, você vai lá e faz. Você precisa de 2 testemunhas só, você chama as pessoas ali mais próximas e pronto, né? Porque às vezes tem gente que fica meio assim, ai, não quero contar. Então você não precisa sair contando, mesmo que tenha os proclames. Mas quem lê proclames, gente? Eu casei no civil, saí na hora do almoço de uniforme, meu marido e eu saímos de uniforme civil, chegamos lá e disse assim, preciso de testemunho, não, e agora? Aí pegamos 2 testemunhas do casamento anterior. Mentira! Você assina pra mim? É sério? Foi assim. Gente! Simples assim, porque nós vamos fazer 26 anos. Então, assim, durante uns 5 anos a gente morou junto, depois a gente nós registramos a união estável, que na época era baratíssimo, nós pagamos o quê? Foi R$60, agora tá 900 e tantos reais. Encareceu muito. Eu acho que fizeram isso exatamente para forçar as pessoas casarem, porque era muito barato a união estável. Então, eu paguei em torno de R$60. Aí fizemos a união. Quando a gente já tinha 11 anos que estava junto, daí mais 6 anos, aí a gente casou. Aí nós fizemos casamento bonitinho. Só que como a gente já vivia, né, naquela situação, nós marcamos o casamento e tava lá marcado 11h30 da manhã, saímos do serviço na hora do almoço e assim, tá, vamos casar, não falamos com ninguém. Chegamos lá de uniforme, assim, precisa de testemunho. Pois é, agora pegamos pessoas emprestadas, eu nem lembro quem que foi que assinou pra gente. Tem que olhar o documento lá. Exatamente. Eu fico assim, gente, foi muito doido. Mas aí depois, né, mais uns 3 anos depois, a gente fez o casamento no religioso. Né? Mas assim, foi muito outro muito ponto que as pessoas confundem, né? O civil não tem nada a ver com o religioso. Você pode se casar no civil e depois se casar no religioso. Porque eu sei que tem muitas mulheres, principalmente, que têm o sonho, né? Eu quero me casar, entrar na igreja, vestir de noiva. Então, faça no civil para você se resguardar juridicamente falando, gente. Né? E assim, essa questão de conversar é importantíssimo, porque quando o casal conversa antes, evita transtorno lá na frente.
Porque já, imagina só, se quando está tudo bem já é difícil de você alinhar tudo, imagina quando não está tudo bem, Exato. né? Então, a dificuldade é muito maior. Então, nesse aspecto, a gente tem que ter esse cuidado, mas realmente o que você falou é muito plausível. Eu percebo também que eles estão tentando colocar as pessoas para irem fazer o casamento mesmo, até pela segurança jurídica, que é maior do que a união estável. Porque o documento de união estável, se ele não for feito corretamente, por exemplo, principalmente o INSS, ele não aceita para a pessoa receber uma pensão por morte. Eu tenho uma cliente que ela entrou pedindo a pensão por morte, já tem uns 3 anos. E ainda existe Não pensão por morte? Eu achei que tinha sido pensão, cortado. existe. Não, existe sim. Foi cortado, não. Ela entrou com o documento, só que era um documento particular. Não foi uma escritura pública. O INSS não aceitou, mesmo ela tendo 3 filhos com ele, apresentando conta corrente conjunta, apresentou todos os documentos, mas o INSS indeferiu. É quase que assim, 99% o INSS indefere. O que ela teve que fazer? Entrar na justiça, fazer o pedido de reconhecimento da união estável por ali, e agora que está no finalmente do processo, quando sair a sentença, que ela vai poder solicitar novamente lá no INSS. Aí vai saber se vai ser aceito também, porque qualquer motivo, qualquer coisinha é motivo para o INSS não pagar. Sim, Né? mas como vai ser uma sentença judicial, Talvez ela eles consiga. aceitam. Porém, ela ficou, tem 3 anos que ela não recebe. E se ela fosse uma pessoa que não tivesse outro tipo de renda? Que em muitos casos, às vezes, a mulher é dependente do companheiro. E como que fica nessa situação? 3 anos sem receber nada. Então, a gente tem que pensar nessa situação. Às vezes, às vezes eu falo, ai, nossa, se separar, a pessoa, nossa, mas eu não vou separar. Então, pensa na morte, porque a morte vai acontecer, né? É óbvio que a gente não quer que ninguém faleça, mas vai acontecer uma hora ou outra, né? Pode ser daqui 10, 20, 30 anos, mas em algum momento vai acontecer. E a pessoa fala, mas pra frente eu olho, mais pra frente eu olho. Aí passa 10, 20, 30 anos e nunca olhou. Aí acontece essa situação, ou a situação da pessoa às vezes estar acamada, ou a pessoa, né, ter uma doença e aí não conseguir mais, às vezes, ter a sua capacidade, e aí para você conseguir entrar com o processo e comprovar tudo. Aí se tem filhos que não são do casal, pode ser que não concordem. Então, aquilo ali a situação vai virando uma bola de neve. Para você conseguir depois, lá na frente, reconhecer, comprovar e garantir os seus direitos, é muito mais difícil. Né? É o tal do barato que sai caro, né? Ficou barato agora, mas lá na frente vai sair caro. A gente tem que ter esse cuidado, sim. Então, se não regularizar a situação, as consequências são sérias, Gliciana, é isso que a gente comentou aqui. Além da pessoa, essa questão da pensão é uma delas, mas, por exemplo, seguro de vida. Tem pessoas que deixam seguro de vida. Mesmo se a pessoa tiver deixado o nome, porque tem seguro de vida, faz assim, quem são os beneficiários? Eu quero tantos por cento para fulano, e tal. E se a pessoa, mesmo tiver deixado o nome e não for uma união regularizada, ela não vai ter direito? Ela tem direito, só que tem seguro que nega. A grande questão é essa. Vai querer que a pessoa comprove. A seguradora não pode fazer isso. Isso é errado. O seguro de vida, ele nem entra no inventário. E aquela pessoa, ela pode deixar para quem ela quiser, inclusive uma pessoa que nem é da família. Tá? Ela pode deixar só para uma pessoa, para todos os filhos, para a esposa, para quem quiser. E eu já vi, em muitos casos, não está sendo uma coisa rara da seguradora fazer a solicitação. Aí você tem que entrar com o processo judicial. Olha que demanda. Sim. Se a pessoa já deixou lá escrito, eu quero que fulano receba, sim. Né? Aí vai conseguir receber? Vai. Só que vai dar um transtorno, né? Porque você tem que entrar com o processo judicial para você receber uma coisa que já é um direito seu. Então a gente tem que ter esse pensamento. Então, questão de não só da herança em si, mas da pensão por morte, né, de um seguro de vida, ou algum outro benefício que possa vir. Às vezes a pessoa tem um processo judicial ali trabalhista que tem valores a receber, e aí aquela pessoa só vai conseguir receber se ela comprovasse que ela realmente era companheira de quem faleceu. Então nós temos que ter essas cautelas, porque quando a pessoa não regulariza, para ela comprovar lá na frente, na hora que ela, né, de fato vai precisar, a gente vai ter várias dificuldades. O tempo vai passando, e quanto mais o tempo passa, mais difícil de se comprovar, né? Óbvio que hoje nós temos fotos,
vídeos, declaração do imposto de renda também serve, né? Onde você declara o outro como companheiro, conta corrente conjunta, dependente no plano de saúde, filhos, cartão de crédito adicional, várias coisas você consegue utilizar como prova. Mas, eu repito, essa minha cliente, a gente juntou todos esses documentos e o INSS indeferiu, mesmo tendo um documento particular de que eles tinham união estável. Então, assim, a gente tem que ter essa cautela, fazer por uma escritura pública, fazer da forma correta. E também, Gliciana, quando se separa. Porque às vezes a pessoa fala assim, como eu não regularizei a união estável, eu também não vou regularizar a dissolução, não. A gente faz tudo de boca aqui, você me paga tanto e pronto, acabou. Aí a pessoa não paga, não repassa, o outro fica no prejuízo. Então a gente tem que ter essa noção de que não fica. A pessoa não perde nada por regularizar, né? E a gente tem que confiar no que está no papel. Porque falar de boca é muito fácil. Principalmente quando é término, né, gente? Término de um relacionamento. É complicado. Término, por mais tranquilo que seja, nunca é uma coisa legal, né, Gliciana? Na hora que envolve dinheiro, a gente sabe que cada um quer pegar um tiquinho a mais que o outro. Exatamente. E aí vai virando uma bola de neve ali. Então, é sempre necessário a gente ter esses cuidados, buscar uma orientação, vai ali, às vezes, uma consulta que a pessoa fizer como advogada, ela já vai conseguir esclarecer tudo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou pagar caríssimo, né? E não é. Às vezes a gente consegue resolver tudo de uma forma rápida em uma consulta, a gente consegue orientar, às vezes não precisa do advogado acompanhar, só com a orientação a pessoa consegue fazer. Então a gente consegue evitar os transtornos lá na frente, porque a gente viu aqui que se você lá na frente precisar de correr atrás para tudo, imagina essa cliente minha, por exemplo, acabando de perder, né, o companheiro dela, tendo que correr atrás de documentação para entrar com o processo. Você não tá nem com cabeça, você está passando um processo de luto ali, né? Tendo que correr atrás disso, né? Então, assim, temos que ter essas cautelas. E aí o caso do Davi vem, assim, como um outdoor para a gente refletir um pouco sobre isso. Porque a pessoa em rede nacional, uma hora falou uma coisa, depois falou outra. Então, você vê se gravado, a pessoa muda de ideia, imagina sem gravar. Porque no nosso dia a dia a gente não tem câmeras. Se não fosse o caso dele ter, se não fosse esse o caso, se ele tivesse recebido um dinheiro de outra forma, para ela ia ser bem complicado conseguir receber parte, né, do valor. Então agora facilitou para ela porque ele falou e tem provas aí de tudo que ele falou no início do programa. Aí já usou contra ele, mas se não fosse assim, vai saber se ela ia conseguir, né? Sim, então olha o resumo. Ele entra no Big Brother, o Davi entra no Big Brother falando que é casado, que tem uma esposa. Ou seja, ele reconhece aquela união que ele tinha com a Mani. Ganha o prêmio. Sai do Big Brother e começa a falar, não, a gente tinha um namoro, a gente estava se conhecendo, o discurso mudou completamente. Ela tem que entrar com um processo para comprovar a união estável, para garantir que ela tem direito à metade dos bens. Então, olha que confusão, que transtorno para os dois, porque é uma situação chata, que poderia ter sido evitada se antes de entrar no programa eles tivessem conversado e tomado a decisão. Vamos fazer um documento aqui, formalizar a união estável, ou então, vamos terminar? Né? Uma conversa poderia ter resolvido. E aí, se ele não tivesse sido ganancioso de sair de lá, e o dinheiro eles iam usar juntos, né? Talvez multiplicar esse valor, né? Seria, né? Ia viver o amor com tranquilidade, porque teria um dinheiro, já não teria tanta dificuldade de passar. Então, é complicado, sei lá, estranho, né? O que passou na cabeça dele? Sim, a gente pensa, será que subiu a cabeça? Né? Ganhei dinheiro, tô rico, tô famoso, agora eu vou largar quem me ajudou? Ele se envolveu com alguém lá para sair apaixonado? Eu acho que não. Eu não acompanhei. Não, eu acho que ele não se envolveu com ninguém, não. Então, realmente é o dinheiro. Então, assim, você entra com o discurso de que sou casado, tenho uma esposa, ela me ajudou muito, porque por várias vezes o Davi falou isso no Big Brother, e aí ele sai e fala, não, é minha namorada, a gente tá se conhecendo, né? Ele mudou completamente o discurso, estamos nos conhecendo, então ela não tem direito a nada, e vai lá e faz uma holding, né, para que proteja o patrimônio dele. Então, você vê uma pessoa que já estava... na hora que a gente fala que é na riqueza, na pobreza, não é bem assim. Não, é só na pobreza. A gente vê nesses casos como que a pessoa muda. Então, a pessoa, agora eu tô famoso, eu posso ficar com quem eu quiser, eu vou ter o dinheiro que eu quiser, eu não quero ela mais. Então,
Infelizmente, gente, isso acontece muito na vida real. E não tem nem falando de muito dinheiro de fama, não. É por pouca coisa a pessoa já sobe a cabeça e não quer dividir, às vezes por pouco dinheiro, sabe, Uhum. Luciana? Infelizmente é o que eu mais vejo. Brigando por menos dinheiro, por uma coisa tão pequena, ao ponto de você falar assim, gente, mas vale a pena tudo isso, toda essa briga, sabe? E às vezes a pessoa fica protelando aquilo dali, em vez de resolver, né? Então, regularizem a situação, busquem saber as informações, busquem se resguardar, principalmente as mulheres, porque a gente sabe que quase sempre é a mulher que sai prejudicada Uhum. nesses casos, né? A mulher que larga o emprego para cuidar dos filhos, a mulher que muitas vezes se dedica muito mais ao lar do que o homem. Então, tenham isso em mente, principalmente as mulheres, que a gente tem que nos resguardar e chegar e conversar com o companheiro. Se ele de fato é um homem de responsabilidade, ama, gosta, ele não vai achar ruim, muito pelo contrário, ele vai achar que é uma atitude bacana de regularizar a segurança jurídica para todos. Uhum. Que ótimo. Doutora Lidiane, são 10h38, muito obrigada, viu? Semana que vem, ou melhor, na outra, né? 15 dias. Tem mais bate-papo com a gente, né? E eu até pensei na gente falar sobre pensão por morte, porque é um assunto que acho que a gente ainda não falou Sim, e que eu, sinceramente, se eu achei que nem não tinha tinha, mais, né? porque eu não ouço muito as pessoas Sim, falarem sobre isso, então talvez tem mulheres em casa, ou até homens em casa, que não têm o sabe. direito e não sabem, Sim, né? porque realmente a lei mudou, talvez por isso que você se Uhum, confundiu. sim, Reduziu, antes recebia 100%, agora não recebe 100% do valor do salário da pessoa, mas ainda existe. A gente ainda pode existe. comentar assim sobre os casos, né, como Quem tem solicitar. direito, quem não Sim, é um tem, bom tema, acho que esclarece bastante para os eu nossos gostaria de ouvintes. ouvir. Vamos combinar assim então, na próxima semana a gente conversa sobre isso. Então tá, muito obrigada, viu? Um abraço, até daqui 15 dias. Até, obrigada, Cliciana, obrigada a todos os ouvintes aí, até a próxima.